Eis que uma imagem aí que circulou em alguns grupos do WhatsApp me chamou a atenção e me instigou a fazer um vídeo sobre isso. Basicamente o caso é o seguinte, uma pessoa postou uma, uma dúvida, né, pedindo conselhos jurídicos acerca de um caso em que o pai dela tinha um terreno, esse terreno foi invadido por uma pessoa que construiu uma padaria no local, a pessoa não pagou IPTU e agora o pai dela teve contas bloqueadas e está tentando resolver o caso. Então, bora falar sobre uso capião, libertarianismo, propriedade privada, defesa de propriedade privada e sobre a máfia estatal roubando as pessoas através de IPTU. Roda a vinheta. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje aí, como eu adiantei na intro, é basicamente para falar sobre esse interessante caso que tem muita coisa para ser debatida por uma perspectiva libertária acerca de como que propriedade funciona, por que o uso capião é sim uma coisa libertária e que deveria sim ser defendida. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês aqui na descrição, vou subir ela no Drive aí, vou deixar ela como pública para vocês darem uma visualizada lá e poderem ver o caso. Mas, resumidamente, assim, é só o que eu falei, a pessoa não realmente importa, o que importa é mais o caso, né? Mas, assim, o que aconteceu foi o seguinte. Foi construída a padaria e a pessoa tentou reaver o terreno e perdeu na justiça. Esse é um daqueles raros casos em que a justiça estatal acaba fazendo justiça. Porque, assim, uma propriedade privada ela é sua à medida que você, para usar os termos Lockeano, misture o seu trabalho à terra. E a propriedade privada ela possui algumas condições que são necessárias para se manter essa propriedade privada, que é o uso e delimitação. Ah, mas eu não estou usando aquela propriedade privada no momento. Então você tem que delimitar ela, delimitar a área física dela. Seja construindo um cercado, colocando propriedade privada não invada, porque aí você pode, por exemplo, eu tenho um terreno que eu não estou usando, mas eu deixo o mato carpido ali, não deixo subir o mato, coloco uma placa escrito propriedade privada não invada e eu coloco, sei lá, tiro algumas fotos disso para me salvaguardar juridicamente, porque como é uma área que eu não moro, que eu não conheço, alguém pode invadir o terreno e depois alegar, falar, não, mas eu invadi o terreno porque, veja bem, parecia que não era de ninguém, e você pode ter ali a foto da cerca falando, olha só, eis o terreno como era, com uma cerca delimitada, com o meu número de telefone, sei lá, de repente, você pode deixar a propriedade privada, não invada, qualquer dúvidas, ligue para tal, e você pode colocar seu número, alguma coisa assim, para tipo, a pessoa perguntar, esse terreno é seu, entendeu, alguma coisa, e alguém ir lá e, sei lá, arrancar a placa, arrancar o cercadinho, destruir tudo e invadir o terreno. Isso é um caso de invasão de propriedade privada, porque você tem uma propriedade, você não está usando ela, no sentido que você não está morando, ou você não tem uma terra, uma plantação, alguma coisa ali, mas você delimitou aquela área como, olha só, esta é minha propriedade, não invada. Você colocou uma sinalização ali clara. Quem fizer isso, nesse caso, essa pessoa hipotética aí que invadir, é um invasor. Agora, existe um segundo caso, que é você tem um terreno ali, e aparentemente esse terreno, aos olhos de quem chega ali para construir um negócio, construir uma casa, qualquer coisa que seja, nesse exemplo do caso foi uma padaria, o terreno parece abandonado. Parece que não existe uma pessoa vinculada àquele terreno, não tem uma demarcação, não tem uma sinalização de que é propriedade privada, nem nada. E a pessoa construiu um negócio em cima dela, em cima desse terreno. Isso não é crime. Pelo contrário, uso capião é belo e moral na ética libertária. Você pode se apropriar de um bem, de um terreno, nesse caso, se ele não tiver defendido. Você precisa defender a sua propriedade privada, ou delimitar no absoluto mínimo, para que seja passível de alegar a propriedade, ter uma melhor alegação de propriedade, para usar um termo que o Hope usa, e o Rothbard usa também. Esse caso desse rapaz que perdeu o terreno para o cara que construiu a padaria, muito provavelmente ele não tinha uma delimitação de uso, alguma coisa ali. Vamos assumir que não, né? Provavelmente. Ele não tinha uma demarcação clara, porque se ele tivesse,
Assim, eu não vou dizer que a justiça estatal ia fazer justiça, porque tem muito pseudo juiz eco aí de merda, militante de MTST, MST, essas porra, que ia acabar dando ganho de causa mesmo assim, porque se o cara tem um terreno lá que ele nem tá usando, então tem que roubar ele mesmo. Mas assim, digamos que seja um tribunal isento, se o cara tivesse apresentado, como exemplo que eu dei, umas fotos, uma cerca, as fotos da cerca, um contato dele no telefone, falando, olha só, eis o meu número de telefone que estava na placa, que foi destruída. Ele poderia apresentar essas alegações e ter o terreno restituído. Mas digamos que não seja o caso, que ele não tinha uma delimitação. A hora que ele foi alegar propriedade privada sobre o local, que foi tipo, ei, peraí, invadiram minha terra, vou lá reclamar com um tribunal de justiça. O tribunal de justiça falou, amigão, perdeu. Porque realmente você precisa delimitar o uso da sua propriedade. Então, a tomada de propriedade privada pelo que é chamado de uso capião, ela não é um crime na ética libertária. Pelo contrário, ela é justificável totalmente e não se constitui um crime, porque você precisa usar e delimitar a sua propriedade privada. Se você não usa, não delimita, e defende, né, no caso, seria a terceira coisa, você não está tendo direito a essa propriedade privada. Agora entra o problema, que é a outra parte do imbróglio. Quando o cara fez a construção do terreno, basicamente a máfia estatal continuou cobrando IPTU em cima do outro indivíduo, que era o indivíduo que perdeu o terreno por uso capião. Então, tipo, uso capião. Ou, tipo, vamos chamar assim, de usuário A, o rapaz lá que era o dono original do terreno, e o usuário B, que foi o usuário que fez o uso capião e construiu a padaria. Então, tipo, o padeiro lá que construiu a padaria. Ou pelo menos o dono da padaria. Então, o indivíduo A lá está recebendo cobrança de imposto, que objetivamente é roubo, e é ainda mais roubo porque se trata de um roubo de uma propriedade que ele já não mais possui, porque o IPTU é um imposto em que ele transforma todo mundo em inquilino do Estado. Se você não paga IPTU, o Estado rouba a sua propriedade de você. Ele vem na sua casa, manda os psicopata fardado, desgraçado dele, que se chama de policial, e aponta uma arma na sua cara e rouba você. E se você resistir, ele mata você. Ou sequestra você, e se você resistir ao sequestro, ele te mata. O Estado é uma quadrilha de 100% composta de psicopata, ladrões e assassinos. Então, quando você não paga a taxa de extorsão dele, da sua casa, ele vem e toma a sua casa. Assim como você não paga a taxa de extorsão do seu carro, ele vem e rouba seu carro. Então, não existe propriedade privada no Brasil, a não ser que seja abolido 3 impostos, sobre renda, sobre propriedade privada e sobre casas, né, IPTU e IPVA. Aí a gente pode começar a discutir se tem ou não propriedade privada no Brasil. Mas do jeito que é atualmente, não existe propriedade privada no Brasil. Você basicamente é um inquilino do Estado. Mesmo que você pague aluguel para alguém que a casa não seja sua, essa pessoa ainda paga aluguel para o Estado. Então, na prática, todo mundo é inquilino do Estado. A única coisa que está errada nessa situação é a máfia estatal. Porque, assim, do ponto de vista libertário, não tem nada errado. Foi feito uso capião, alguém misturou seu trabalho à terra, conquistou uma melhor alegação de propriedade sobre aquela terra, findado o caso. Agora, para todos os fins legais na ética libertária, no direito libertário, o dono da propriedade privada agora é o padeiro lá, ou pelo menos o dono da padaria, que construiu a padaria. Ponto. Mas o rapaz lá, o ex-dono do terreno, ele tá tendo problemas porque a máfia estatal tá bloqueando a conta dele, que não sei o que não paga IPTU, que ele tentou entrar em contato com o novo dono para pagar o IPTU. Então, assim, do ponto de vista justpositivista e estatal, ele vai ter que comprovar que ele perdeu o terreno por uso capião, né, e levar o processo, o número do processo que ele foi derrotado, e tentar transferir a dívida para o nome do novo indivíduo lá, no caso o padeiro. E o padeiro, infelizmente, vai acabar sendo roubado, e pelo que a moça informa, tem cerca de 30 mil reais de dívida lá de IPTU atrasado, então é uma situação que vem há bastante tempo, né, acontecendo. Então precisa ser visto certinho como que vai funcionar essa questão. Mas eu lamento que algum dos indivíduos vai acabar sendo roubado. Então, nesse caso, trata-se de uma questão que a vítima do roubo anterior, né, no caso que está sendo vítima do Estado, ela basicamente vai ter que passar o crime que ela está sofrendo para outra pessoa, o que acaba sendo meio bizarro assim, mas é aquilo. Se ela perdeu a propriedade do terreno, até pela forma como o direito positivado brasileiro entende, olha como é insano. Você passa a ser obrigado a pagar imposto no momento que você faz um ato que eles chamam de
Qual que era o nome dessa merda mesmo, que eu não lembro? Ah, eu não vou lembrar o nome do bagulho, mas é tipo assim, o Estado entende que assim, se você comprou um carro, você tem que pagar imposto pra ele. Se você comprou uma casa, você tem que pagar imposto pra ele. Tem um nome técnico pra isso, se você é do direito aí, deixa aí nos comentários. Eu tive aula dessa merda na faculdade, eu quase vomitei de nojo por causa dessa bosta, de que ficar vendo gente passar pano pra uma máfia e me irritava. Então, eu não lembro o nome agora, mas enfim. Acho que é fato gerador, se eu não me engano. É, fato gerador, lembrei. É fato gerador o nome dessa porra. Então é um fato gerador você ter um terreno, aí você passa a pagar imposto. Então, como o cara não tem mais o fato gerador, ou seja, ele não tem mais o estado, não tem mais o terreno, né? Então ele tem que passar isso para outro, que agora o fato gerador é tipo outra pessoa adquiriu a propriedade por uso capião. Poderia ter adquirido por uma compra também, né? Mas não foi o caso, foi por uso capião. Então quem legalmente aos olhos do Estado tem que pagar esse imposto é o novo dono. Então o antigo dono vai ter que ainda correr atrás da justiça para tipo assim, para falar para uma estatal. Então, vocês lembram que vocês deram vitória pro cara lá por uso capião no processo que vocês mesmos deram vitória? Então, por que vocês não usam o que vocês mesmos fizeram e cobram do cara e não de mim? Então, é uma bizarrice, assim, é um imbróglio jurídico. Coitado do cara que vai ter que provar pro Estado que não deve para ele. Boa sorte, porque ele vai ter que provar pro Estado que não deve pro Estado no Tribunal do Estado. Então, né, isonomia, um julgamento justo para quê, né? Porque, tipo assim, eu vou processar o Estado no Tribunal do Estado dizendo que o Estado está me cobrando uma coisa indevida para ver se o Estado acha que eu estou sendo cobrado indevidamente. Spoiler, provavelmente ele não vai conseguir, vai morrer com esses 30 mil reais aí. E ele vai ter que conseguir a transferência do novo dono, né? Que pelo que o caso lá informa da moça lá, o cara não tá muito disposto a isso. Que meio que pra ele tá de boa, né? A pica do imposto tá indo pro rabo de outro, então o cara não tem menos esse custo. Então ele tá fazendo um esquema de elisão fiscal, né? Usando a lei para pagar menos imposto, mas de uma maneira bem cretina, né? Eu sou a favor de qualquer elisão fiscal, tá? Bela e moral, mas da forma que o cara tá fazendo, ele tá sendo meio canalha, porque ele teria que assumir isso aí, né? Assim, infelizmente, né? Porque ninguém deveria ter que ser roubado para sustentar uma gangue de psicopata de ladrão, que é o Estado, mas nesse caso, o rapaz da padaria, aos olhos do ordenamento jurídico estatal, ele está errado, porque ele teria que pagar esse imposto. Aos olhos do libertário, ninguém tem que pagar imposto nenhum, porque imposto é roubo, sempre foi, sempre será roubo. Então, é uma confusão interessante, mas é bom para lembrar um fato importante. Usem, delimitem e defendam as suas propriedades privadas, senão você pode tomar um uso capião aí, e uso capião não tem nada de errado, seria perfeitamente justo numa sociedade libertária alguém fazer uso capião de algum terreno que não tivesse delimitado, e se tivesse delimitado, você teria que acionar a pessoa na justiça para poder provar que estava delimitado, e aí você pode, nesse caso, processar a pessoa por invasão de propriedade privada, exigir que ela cubra os custos do seu advogado, exigir uma indenização, uma restauração da propriedade privada, tipo, sei lá, a pessoa construiu uma casa, eu não quero que essa casa fique ali, então ela vai ter que pagar os custos de demolição, os custos de retirar os escombros da casa, enfim. Várias coisas poderiam ser feitas, seria feito um tribunal privado, né, em que as duas partes concordariam e seria aplicada uma sentença justa. Nesse caso, ao contrário do que é o Estado, quando você processa o Estado e por uma coisa que o Estado fez, e basicamente o Estado que está te julgando é o ofensor da causa, né? Ou a pessoa é o agressor da situação. Então, não existe justiça estatal, parem de acreditar em justiça estatal. Justiça estatal é uma mentira que contaram para você que existe, não existe. Na descrição eu vou deixar o meu vídeo especial aí dos 911 inscritos. Se você não sabe o que é 911, porque é basicamente 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos. Então, aqui na descrição tem um vídeo maior explicando como que funcionaria a polícia, a justiça, dando mais ideias de como uma sociedade libertária se organizaria nesse aspecto. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscrevam, comentem, compartilhem, deixem na descrição aí o que você achou do caso. Checa aqui que vai ter o drive aí com a foto. Tem também o contato dos meus parceiros do canal, a Ana, que é minha design de thumbs, Manifesto 38, aqui ó, pra você comprar bonés, comprar camiseta aqui para encher o saco do seu amigo comunista. Tá aí na descrição os meios para tal. Na descrição também tem o contato do Natan da Make Easy English, que é quem você pode contratar para poder aprender a falar inglês. Todo mundo libertário, todo mundo dos nossos. Segue no Instagram também, que aí você já aproveita, além de me seguir, vai lá, segue a Manifesto 38 também, que é quem vende camisas, né? Tá o Instagram deles na descrição. E seguindo o meu Instagram também você vê o portfólio da Ana, então você fica mais inteirado aí pra ver se você quer contratar ela ou não. E apoie esse ANCAP que vos fala através da doação de criptomoedas, aqui na descrição, via Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou você pode apoiar via Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.